Gente, vamos lá fazer mais uma etapa da nossa viagem. Gente, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha mudança, sobre a minha virada de chave na minha vida, né? Eu passei por situações difíceis também, né? Assim como todo mundo, né? Mas quando virou a chave para mim, quando tudo começou a fazer sentido, todo o sofrimento que eu passei, foi quando eu voltei a sonhar. Foi quando eu voltei a visualizar os meus sonhos, foi quando eu voltei a ter esperanças nos meus sonhos. Eu sempre fui uma pessoa que desde criança, desde a época da escola, eu gostava muito de escrever, né? Eu sempre escrevi e gostava muito disso. E por vários motivos eu parei, né, por um bom tempo na minha vida e voltei a escrever nessa etapa na minha vida, quando eu voltei a sonhar, tá? Aí nesse vídeo aqui hoje eu quero compartilhar com vocês um poema meu que ele se chama A Chave do Despertar. Então eu acredito que todos que estão aqui, né, nessas videoaulas estão buscando o seu despertar, estão buscando, né, sair aí talvez de um mundo aí de pesadelos para despertar para uma nova vida, despertar de novo para os seus sonhos, para uma vida aí realmente cheia de alegria e uma vida aí em que realmente merecemos. Então eu vou ler primeiro para vocês esse poema e depois eu vou falar com vocês o que eu estava pensando na hora que eu compus este poema, né? O que estava passando pela minha cabeça. Então vamos falar um pouquinho aí, eu vou ler o poema, depois a gente vamos discutir sobre ele um pouquinho aí, para vocês explanar para vocês aí o que era o meu sentimento, o que eu estava querendo passar com essa poesia que eu fiz nesse momento, tá? Então vamos lá. A poesia se chama A Chave do Despertar. Esse poema ele está no meu livro As 44 Chaves, tá? Então é o primeiro poema do meu livro aí, As 44 Chaves. Então vamos lá. A Chave do Despertar. Quando eu estava dormindo, eu nem percebia que a vida passava e eu nem via. Não fazia o que precisava ser feito e sempre queria mudar minha vida de qualquer jeito. Quando eu acordava, eu já estava dormindo. Nem conta eu me dava e tudo se repetindo. Dormir sem despertar é viver sem sonhar. E viver sem sonhar é dormir sem despertar. Eu que sempre quis mudar tudo, nem percebi que a mudança era quase nada, era só não dormir. Até que um dia, para quem sempre dormiu, o sono faltou. E os pesadelos, mesmo dormindo ou acordado, se equiparou. Eu era assim e dava de mim algo que alguém me deu. Eu vivia dormindo, mas nunca sorrindo. O sono não era meu. Agora que despertei, não só vejo, mas sei. Sei que existe o mundo dos acordados, o mundo de quem tem alegria, seja noite ou seja dia. É o mundo dos que governam e não dos governados. Hoje o meu despertar é doce, tem brilho e cor. Sempre quis que minha vida fosse nesse exato sabor. O sabor de poder desfrutar tudo o que Deus prometeu. Que a chave do despertar abriu as portas para tudo o que é meu. Né? Então, essa é a chave do despertar. É um poema, o primeiro poema que eu fiz quando eu voltei a escrever.
Quero falar com vocês agora o que estava passando na minha cabeça quando eu compus este poema. Eu começo o poema dizendo assim, quando eu estava dormindo, eu nem percebia que a vida passava e eu nem via. Não fazia o que precisava ser feito e sempre queria mudar minha vida de qualquer jeito. Eu sempre queria mudar a minha vida, mas eu nem percebia que eu nem mesmo estava acordado. É como se eu estivesse por um período na minha vida que eu estive somente dormindo. Eu não acordava, era só dormindo mesmo. Eu nem percebia que passava dias, passava semanas, passavam meses e não mudou nada na minha vida, porque eu não estava rendendo, eu não estava acordado, eu não estava fazendo, né? Então, quantas vezes a nossa vida não é assim? Você nem percebe, mas você vai repetindo as mesmas coisas, eu não fazia o que precisava ser feito na minha vida e tinha o sentimento de querer mudar a minha vida de qualquer jeito. Eu queria mudar, eu já não aguentava mais viver da forma que eu estava vivendo. Eu queria que a minha vida mudasse, só porque eu estava vivendo a minha vida de qualquer jeito. Eu não estava acordado para a vida, acordado para fazer as coisas que precisam serem feitas na nossa vida. Quantas vezes a gente aí nos pega aí dessa forma na vida, né? Simplesmente dormindo, sem fazer as coisas que precisam serem feitas na nossa vida. Então, assim, a mudança, ela é necessária na nossa vida, só porque eu preciso fazer o que precisa ser feito. Mas eu não queria fazer isso. Mas se for preciso, você tem que fazer, né? Porque as crianças, elas podem fazer o que quiserem. Os adultos, eles precisam fazer o que precisa ser feito. Então, a nossa vida, ela só vai mudar quando a gente realmente fazer o que precisa ser feito nela. Quando eu acordava, eu já estava dormindo, nem conta me dava, e tudo se repetindo. Dormir sem despertar é viver sem sonhar, e viver sem sonhar é dormir sem despertar. Então, assim, quando eu acordava, eu já estava dormindo, né? Olha para você ver quantas vezes a gente nos deparamos na nossa vida dessa forma, né? Quando eu acordei, mas é a mesma coisa de já estar dormindo. Eu nem conta me dava, eu não me dava conta que tudo era uma repetição, somente repetindo sofrimentos, repetindo frustrações, repetindo mágoas, repetindo ressentimentos, né? Repetindo erros. Então, tudo se repetia. Por isso que eu falo assim no poema, quando eu acordava, eu já estava dormindo, porque era uma repetição, né? E eu nem percebia que tudo passava e tudo ia se repetindo. Quantas vezes a nossa vida entra nesse ciclo de repetição, né? Repetindo coisas ruins. Na nossa vida, a gente temos que ter ideia que nem mesmo as coisas boas, elas podem ficar se repetindo, porque senão a gente entra numa zona de conforto. Então, quanto mais bem você estiver, você tem que esperar melhor ainda para amanhã. Hoje minha vida está magnífica, está extraordinária, mas amanhã ela vai ser ainda melhor do que isso. Eu vou descobrir coisas ainda melhores do que essas que eu já descobri. Então, a gente tem sempre que buscar na nossa vida mais melhor, porque senão a gente vamos entrar numa zona de conforto que nem mesmo é zona de conforto, porque um dia vai começar a nos incomodar novamente. Então, vamos lá aqui.
Dormir sem despertar é viver sem sonhar, e viver sem sonhar é dormir sem despertar, né? Então, eu falo aqui que quando a gente perde o poder de sonhar, isso é muito ruim. Por quê? Porque a nossa imaginação é que faz a gente sonhar, e a imaginação é a força mais poderosa do mundo. Não existe uma força mais poderosa do mundo do que a imaginação. Então, quando a gente perdemos aí essa capacidade de sonhar, a nossa vida, ela realmente perde aí muita graça, ela perde muita coisa bacana. Então, jamais perca sua capacidade de sonhar. Nunca deixe que a sua imaginação fique aí sem trabalho, sempre trabalhe a sua imaginação. Viaje sempre na sua imaginação, busque sempre as coisas na sua imaginação. Então, deixe a sua imaginação livre para voar, para fazer o que ela quiser, porque isso é sonhar. Sonhar, ele me faz bem pelo simples fato de sonhar. A minha mente, ela nunca vai conseguir distinguir se eu estou somente sonhando ou se eu estou vivendo aquilo. Mas se eu me levar para aquele sonho, se eu me projetar já naquele sonho, eu vou ter os sentimentos que eu preciso. As minhas células, elas vão trabalhar a favor de mim. Para quê? Para que realmente eu realize esse sonho no meu presente, no meu agora. Até que um dia, para quem sempre dormiu, o sono faltou, e os pesadelos, mesmo dormindo ou acordado, se equiparou. Essa frase no poema aqui, eu falo assim, quem sempre dormiu, o sono faltou, né? A zona de conforto. Quando a gente está na zona de conforto, a gente acha assim, tá bom desse jeito, poderia estar pior, né? Não, eu não vou tentar nada melhor não, porque desse jeito para mim está bom. Só que um dia não vai estar bom desse jeito. Por isso que não podemos ficar nessa chamada zona de conforto. Por quê? Porque senão um dia vai faltar o sono, um dia a inquietação vai tomar conta de nós. Na nossa vida, nós viemos com um propósito, nós viemos para estabelecer algo nessa vida, para realizar algo nessa vida. Você tem uma missão que é somente você que pode realizar. Então, quando você não vive a vida que você veio para viver, aí é que vai começar as dores na sua vida, aí é que vai começar as angústias, aí é que vai começar as depressões, as ansiedades. Por quê? Porque você não está vivendo uma vida de acordo com o seu propósito. Então, é isso que eu digo, que os pesadelos, mesmo dormindo ou acordado. Então, chegou um ponto que não adiantava se eu estava dormindo ou acordado. Dormindo ou acordado, o sofrimento era o mesmo. Dormindo ou acordado, a angústia, ela era a mesma. Então, ela se equiparou, né? O meu sono, ele deixou de ser tranquilo, né? Os meus pesadelos eram os mesmos pesadelos de quando eu estava acordado. Por isso que eu falo assim no poema, dormindo ou acordado se equiparou, né? Então, a gente nunca, mesmo que esteja tudo bem, sempre temos que buscar melhor ainda. Melhor e melhores coisas, eu digo, em todos os campos da nossa vida, né? Então, eu tenho que sempre buscar ser um melhor pai, ser uma melhor mãe, ser um melhor filho, ser uma melhor pessoa, ser um melhor semelhante, buscar crescer não somente financeiro, mas crescer como pessoa, crescer espiritualmente, né? Então, sempre temos que buscar o melhor, sempre temos que esperar de amanhã o melhor, né? O melhor é sempre amanhã. Isso que a gente está vivendo hoje pode ser extraordinário, mas amanhã
ainda tem que ter coisas melhores ainda, porque este é o sentido da vida. Quando a gente sempre espera algo mais, quando eu estou sempre ansiando, quando sempre estou correndo atrás de um objetivo, né? A viagem, por exemplo, essa viagem que a gente estamos fazendo aqui nesse curso, nessas videoaulas, o bonito não vai ser chegar ao seu destino, o bonito é a própria viagem, o bonito é a própria transformação que você fala assim: nossa, mas eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que eu tinha isso dentro de mim, né? Então, isso que é bonito, é descobrir as coisas, é ver a paisagem, é ver o caminho, né? Então, muitas vezes a gente nos preocupamos, né, só com o destino, né? O destino é só o alvo, né? Mas a viagem em si, é ela que é bonita, é ela que vai nos dar aí essa sensação de vida. Eu era assim e dava de mim algo que alguém me deu. Eu vivia dormindo, mas nunca sorrindo. O sono não era meu. Olha para você ver, ó, na nossa vida, quantas vezes isso acontece, ó. Eu era assim e dava de mim algo que alguém me deu. Na nossa vida, se você fizer aí, se você for fazer aí um balanço da sua vida, você vai descobrir que mais de 90% das coisas que você tem foi alguém que te deu. Até mesmo o seu nome foi outra pessoa que te deu, foi sua mãe e seu pai que te deram seus nomes. Então, quantas coisas, quantas bagagens que a gente carrega sem ser nossa. Quantos sofrimentos, quantas mágoas, quantas dores que a gente carrega a vida inteira. E se você for prestar atenção, se você se perguntar, você se fizer uma pergunta assim: peraí, mas isso é realmente meu? Ou foi alguém que me deu? Ou é a bagagem de alguém que eu estou carregando? Então, isso é muito forte, isso é muito libertador para a nossa vida, quando você percebe que, poxa, se isso não é meu, eu não preciso ficar carregando. Se isso não é meu, o peso também não é meu. Então, essa dor não é minha, essa bagagem não é minha. Então, eu simplesmente estava dando de mim algo que alguém me deu, né? Então, quantas vezes a gente temos raiva das pessoas que nos feriram, né? Só porque, se você começar a pensar que a pessoa, ela somente vai te dar o que ela tem também. A pessoa só dá aquilo que ela tem. Então, muitas vezes a pessoa ali te magoou, te feriu, mas ela também, ela é uma pessoa ferida, ela é uma pessoa machucada, ela é uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa que talvez não encontrou ainda ferramentas às quais hoje você está tendo acesso, né? As ferramentas para quê? Para mudar a sua vida, para perdoar, para seguir em frente, para entender que todo aquele que fere também um dia foi ferido, todo aquele que dá é aquilo que ele tem, né? Então a gente não precisa devolver na mesma moeda, porque se a pessoa me feriu, ela está me dando aquilo que ela tem. Só porque se eu não for da mesma forma que a pessoa, eu não vou devolver ela na mesma moeda, eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor, né? Então é isso. Quando eu digo assim, eu era assim e dava algo de mim, algo que alguém me deu, né? Eu vivia dormindo, mas nunca sorrindo. O sono não era meu, né? Então, quando a gente carrega as bagagens das outras pessoas, quando a gente carrega as dores das outras pessoas,
os rancores das outras pessoas, o sono não é da gente, né? Quantas vezes a gente nos permite tirar o nosso sono, né? A gente nos permite não dormir à noite por algo que não é nosso. Ah, mas a pessoa não devia ter feito isso comigo, ela me feriu demais, ela fez isso comigo e tal, só porque aquilo era dela. Não receba, por mais que foi uma coisa assim que te machucou e possa ter te machucado até fisicamente, mas você tem duas opções: ou você liberta essa pessoa agora da sua vida, ou você carrega ela para o resto da sua vida. Você vai dormir com ela, você vai acordar com ela, você vai viver com ela, mesmo que for uma pessoa que já nem esteja nesse plano nosso, né? Então é importante a gente nos libertarmos disso, libertar das bagagens que não são nossas, porque senão o sono também ele não vai ser meu. Agora que despertei, não só vejo, mas sei que existe um mundo dos acordados, um mundo de quem tem alegria, seja noite ou seja dia. É o mundo dos que governam e não dos que são governados. Então, gente, existe um mundo que as pessoas governam as suas vidas, e este é o mundo que você está entrando agora. Você no governo da sua vida, você governando as suas emoções, você governando as suas ações, você agindo ao invés de reagir, né? Você vai pensar para agir, ao invés de ficar reagindo. Ah, bateu, levou. Não, eu sou um ser que pensa, eu sou um ser que governa a minha vida. Eu faço na minha vida e faço da minha vida segundo a minha vontade, segundo o meu governo. Este é o mundo dos acordados. Agora que eu despertei, eu vivo no mundo dos acordados. Quantas e quantas pessoas estão dormindo? Quantas e quantas pessoas estão no piloto automático, fazendo coisas que nem percebe? Passa dia e sai dia, ela é como se fosse uma máquina, tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma, tudo rigorosamente do mesmo jeito. Ela não está se comandando, ela está no piloto automático. Talvez ela está comendo demais sem perceber, talvez ela está atrapalhando a sua saúde sem perceber, talvez ela está se magoando sem perceber e continua nessa vida no automático. Pegue o controle da sua vida, não deixe a sua vida no piloto automático. Tenha o controle da sua vida em suas mãos, governe a sua vida da forma que você quer, né? Então, acordar, perceber, olha, o que eu estou fazendo da minha vida? Qual direção, qual é o rumo que a minha vida está tomando? Por que a minha vida está tomando essa direção? É porque eu não estou no controle, é porque eu não estou dirigindo a minha vida. Então, a minha vida está indo para lugares que eu não quero, né? Então, volte ao controle, volte ao volante da sua vida, pegue a direção da sua vida, acorde, não viva no mundo dos que são governados, porque o mundo dos que são governados é segundo ao governo de outra pessoa. Então, se você não governar a sua vida, se você não comandar a sua vida, se você não estiver na direção da sua vida, outra pessoa vai estar, né? E ela vai te levar para onde ela quer, e não para onde você quer, não para onde você deseja. Então, pegue o controle da sua vida. Hoje meu despertar é doce, tem brilho e cor. Sempre quis que a minha vida fosse nesse exato sabor. O sabor de poder desfrutar tudo o que Deus prometeu. Que a chave do despertar abriu as portas para tudo o que é meu. Quando a gente desperta, quando a gente pega o governo da vida da gente, a gente vai perceber uma coisa muito bacana. Tudo já estava ao meu dispor, tudo já era meu.
Deus me prometeu e Deus sempre cumpre. Ele me prometeu vida em abundância, né? Ele prometeu que apesar das aflições, Ele venceu o mundo e podemos também vencer o mundo. Então, quando a gente volta para esse governo, eu vou ter a vida que eu sempre quis ter. Com extrema verdade que eu falo para vocês aqui. Hoje a minha vida está exatamente do jeito que eu quis, exatamente do jeito que eu quis que ela fosse. Hoje esse sentimento é uma coisa muito grande dentro de mim. Posso te dizer com toda certeza, né? Quando eu voltei ao governo da minha vida, é a vida que eu sempre quis ter. As coisas que eu ainda quero realizar, eu sei que virão, porque são somente consequências, são somente frutos. E o que a gente precisa para termos frutos? A gente precisa de sementes. Sementes nós já somos, e somos uma semente muito fértil. O que às vezes nos falta é realmente nos lançarmos na terra e passar um período que ali a semente vai passar, né? A semente vai passar por um período que ninguém está vendo ela está ali germinando por baixo da terra, né? Ela está ali morrendo para reviver uma nova vida, morrendo para dar muitos frutos. Então, a vida dos nossos sonhos, a vida que a gente quer, muitas vezes não acontece. Por quê? Porque não matamos a vida que não queremos, não matamos aquilo que está ruim em nós, não deixamos para trás aquilo que não está frutificando na nossa vida. Então, sempre pense em você como uma semente. E uma semente, qual que é o poder de uma semente? Ela tem um poder de frutificação muito grande. Toda semente que existe na natureza, ela aí vai dar 10, 20, 30, 50, 100 vezes mais do que a sua unidade, né? Então, uma única semente, ela pode dar aí 100 vezes mais. Então, sempre pense em você como uma semente, porque Deus nos prometeu uma vida em abundância e Ele sempre cumpre. Então, você também pode viver essa vida. Vai bastar, e a responsabilidade é totalmente sua, ok? Então, até o próximo vídeo.